Hoje a gente vai conversar sobre The Last of Us, a série da HBO. Oi, eu sou a Milena Faria Fintori e esse é o seu canal de vida inteligente na internet. Se 2022 foi o ano da HBO alcançar números estratosféricos com House of the Dragon, 2023 já começou bombando para esse serviço de streaming. No último dia 15, a HBO Max lançou o primeiro episódio de The Last of Us. Mas essa não é a primeira vez que tentam adaptar os jogos para live action, não. Desde o lançamento do jogo em 2013, 2 versões cinematográficas foram lançadas. Nós já tivemos tentativas frustradas de adaptação de jogos para o cinema, para o formato de séries, desde Resident Evil, que é um exemplo claro que todo mundo conhece e sabe que é um verdadeiro fracasso. As tentativas anteriores de trazerem The Last of Us para as telas não foram tão bem sucedidas, apesar de contar com nomes de alto escalão, como Sam Raimi, lá de Homem-Aranha, como o roteiro do Neil Druckmann. A Oddfellows teve a ideia de transformar The Last of Us em uma espécie de curta-metragem, uma influência fortíssima de Animatrix, o que também não deu certo. Mas se tratando de HBO, essa é a primeira vez que a empresa adapta um jogo de videogame para as telas. The Last of Us começou a ser filmado lá em 2021, e o Neil Druckmann tá de volta no roteiro, e junto com o Craig Mazin eles comandam esse projeto que, antes mesmo de ir ao ar, já era confirmado como uma das maiores produções do ano. A HBO tem isso. Desde Game of Thrones, repetindo a fórmula com House of the Dragon, a HBO é ótima em fazer novelões com orçamentos gigantescos. A HBO é uma fábrica de superproduções. Para você que não reconhece, não tem muita afinidade com esses nomes quando eu digo, para te inteirar um pouquinho de como funciona a indústria, o Neil Druckmann é o criador dos jogos de The Last of Us. Um outro acerto da HBO foi trazer o Gustavo Santaolalla, que é o cara responsável pela trilha sonora dos jogos. A série trouxe o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, os papéis dos nossos protagonistas Joey e Ellie. E fica tranquilo que ela segue a mesma premissa dos jogos. O enredo é construído em um mundo numa realidade pós-apocalíptica. Sim, essa ideia já está muito saturada. A gente teve o próprio The Walking Dead por 12 anos nas telas trabalhando essa ideia de um vírus pós-apocalíptico. Então o que The Last of Us tem de diferente? Esse vírus Cordyceps destrói a humanidade das pessoas, transformando-as em uma criatura meio que zumbificada. A humanidade não é mais a mesma. Depois da exposição, depois do surto desse vírus, 60% da população foi contaminada. O primeiro episódio, com 1h20 de duração, se diferencia de qualquer outra obra pós-apocalíptica exatamente no que refere ao pós. Porque The Last of Us passa quase 1/3 do primeiro episódio mostrando pra gente como as coisas eram normais. É antes de todo o problema acontecer. Os humanos que restaram vivem em zonas de quarentena. Essas zonas são controladas por uma entidade do governo chamada FEDRA, que é uma sigla para algo relacionado à Agência Federal de Responsabilidade. E essa agência de desastres, ela é composta por remanescentes do poderio militar na época do surto. E a FEDRA exerce, basicamente, um tipo de controle autoritário. A FEDRA é o governo dos Estados Unidos. Lembrando que aqui o mundo é os Estados Unidos, como em todas as outras produções. Se existe esse grupo que detém o poder oficialmente nesse momento de crise, também existe oposição, também existem rebeldes. Essa oposição ela é realizada por grupos contrabandistas. E é aí que a gente conhece o Joe depois do desastre. Se passaram 20 anos, 20 anos depois de todo esse caos, depois do Joe ter passado por uma experiência terrível relacionada à filha dele, ele é contratado por um grupo de contrabandistas que é chamado de Vagalume. Ele e a esposa dele são contratados para uma missão. E a gente jogando videogame, a gente cumpre essa missão, que é levar uma carga de um ponto a outro do país. E essa carga é a Ellie, é uma menina. Eles precisam tirar a Ellie da zona de quarentena. A Ellie é só uma adolescente, é uma menina de 14 anos. Mas se em toda jornada de herói precisar ver o escolhido, a Ellie é esse escolhido. Porque os vagalumes acreditam que ela contém um segredo, ela contém a chave para salvar a humanidade desse vírus. E ela é especial por um motivo que você só vai descobrir se assistir. Mas a partir de então a gente tem a Ellie, que é a carga sendo levada pelo Joe,
E é muito simbólico que essa carga seja uma menina em contrapartida ao que houve com a filha dele no início. E então a gente passa a acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento entre eles. Pra você que, assim como eu, passou medo jogando The Last of Us, entende que o jogo não é sobre os monstros, não é sobre os zumbis, é sobre as pessoas, é sobre o relacionamento dessas pessoas. É sobre o caos, o medo, o terror que elas estão sofrendo. E é muito bacana a maneira como isso é trazido pra tela. A gente tá dentro do caminhão, tá dentro do carro, no banco de trás, a gente tá ali, vendo tudo que acontece por fora através do vidro, através do painel do carro. Isso remete muito, isso está sendo feito, lógico que propositadamente, está sendo feito para que a gente se sinta dentro do jogo enquanto assiste. Obviamente que o Joel e a Ellie não são os únicos personagens trazidos dos jogos. Já foi confirmada a presença do Tommy, da Tess, da Marlene, entre outros personagens importantes do universo de The Last of Us. O Craig Mazin é o criador de Chernobyl, também da HBO. Se você se permitir fazer esse paralelo, mesmo que você ainda não tenha assistido o primeiro episódio, você sabe que pode esperar muito dessa série. Tanto que eu acredito que com a Marvel extremamente saturada, né, eu digo sempre isso aqui, que o próprio Tarantino já disse que as pessoas só vão pro cinema para assistir heróis em telas verdes. Ele assinou com a Netflix agora. Cada vez menos pessoas estão indo pros cinemas. Tanto que a última vez que a gente foi, fizeram um estardalhaço danado com Avatar 2 e o filme nem é tudo isso. Acho que para poder lidar com essa saturação de produções dentro dos streamings, o próximo passo de Hollywood seja adaptar jogos de videogame, sim. Não é à toa que um dos slogans da HBO nos anos 80, 90 era It's not TV, it's HBO. Isso não é televisão, isso é HBO. Não me choquei com o nível de qualidade da série, porque eu já sabia o que a HBO era capaz de entregar pra gente. A ambientação, a atuação, o roteiro. Em alguns momentos parecia que você estava assistindo uma gameplay. O problema é que o fim nunca é o fim, e sem o começo de algo ainda pior.